Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast Arquitetura no Ar. Eu sou Antônio Conrado e hoje nós estamos aqui com o Bernardo, Pedro, Guilherme. E hoje nós vamos falar sobre o assunto que é muito pesado assim, que são livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Vou começar com o Bernardo. Qual que é o teu livro e qual que é o assunto dele, assim, o autor, os personagens, e tu pode contar uma breve história deles. Meu livro é O Farmacêutico de Auschwitz, feito pela Patrícia Posner. Ele tem como personagens o personagem principal, que é o Capesius, que ele era um farmacêutico romeno, filiado a Bayer, que lá pelo início da guerra ele se juntou ao partido nazista e começou a lucrar com essas coisas. Tem também o Mengele, que era um técnico em genética, que fazia testes doentios com gêmeos, bebês, grávidas, para conseguir mais avanços no campo da genética. Tem também o Wirtz, que era mais um chefe da parte médica lá de Auschwitz. Agora um resumo sobre o livro é esse Capesius. Ele era como eu falei, um farmacêutico romeno que começou como revendedor da Bayer, e na hora que eclodiu a guerra na Alemanha, ele começou a como é que eu enrolei tudo? Depois cortamos essa parte. Ele não só cuidava da farmácia no campus, ele era o principal revendedor do Zyklon B, que era uma pastilha que, quando é contato com oxigênio, liberava um gás mortal, que era utilizado nas câmeras de gás nos campos de concentração de Auschwitz. E daí, quando a Alemanha caiu, ele conseguiu ficar limpo de toda a justiça que caía sobre ele, por causa que todas as provas do que tinha cometido ali foram queimadas, e todos os judeus ou foram exterminados ou mandados para outro campo. Daí ele ficou nessa daí de civil até 1960, que daí ele foi pego pelos policiais. Daí ele foi para a prisão e morreu lá. Mais ou menos isso. Então agora o Pedro vai falar um pouco sobre o livro dele. Meu livro é Memórias de Adolescente Brasileiro da Alemanha Nazista, a escritora Elizabeth Nobel. Sobre os personagens, tem o Rudolf, que é o personagem principal ali, e a irmã dele, que é a Elizabeth, que escreveu o livro. A história, o foco principal da história dele vai estar mostrando como que a família dele sofreu na guerra ali, quando eles voltaram para o seu país natal, que eles estavam morando no Brasil, para ter uma melhor vida pós Primeira Guerra Mundial. E com a Alemanha lá, eles acreditavam muito que ia ser um novo mundo lá, que ia ser só riqueza, várias coisas ali, só que era tudo uma mentira, né? Uma propaganda para que o Hitler fosse... para ele passar a ideia que ele seria um ótimo governador, mas no fim não foi. E depois que a família volta, eles presenciam o terror que era ali, com campos de concentração e várias coisas, e como eles eram mal vistos por abandonar o seu país, eles não eram aceitos em quase nada. Quando o pai, o Rudolf, só perdia emprego toda hora, passava um fogo, e isso aí foi como é que fala? Como é que fala? Foi maior ainda, né? Expandindo. Foi se prolongando até 1945 ali, e depois disso, onde eles moravam, foram bombardeados pelos aliados, e eles perderam a casa, perderam um monte de coisa, e o Rudolf, depois pós-Segunda Guerra, ele voltou ao Brasil e ajoelhou no parque onde ele estava, voltando para o Brasil ali, e agradeceu a Deus que ele voltou com vida e saiu daquele inferno. Ele foi o único que voltou, né, pro Brasil. Sim, a irmã dele também voltou. Eles fugiram daí da família, né, da Sim, saíram da Alemanha. E por meio de carta que a Elizabeth trocava com o seu irmão, criou esse livro. Então agora o Guilherme vai falar um pouco sobre o livro dele, o Holocausto. Bom, o meu livro é o Sobreviver ao Holocausto, da autora Nanette Litvinock.
O livro se trata sobre os relatos dela, as vivências durante o campo de concentração em Bergen-Belsen, na Alemanha. Bom, a família dela se constituía por ela, a Nanette, o seu pai, Martin, sua mãe, Helene, seu irmão, praticamente a mesma idade, Bernard, e o seu irmão, William. Só que esse outro irmão, ele acabou morrendo aí pelos seus 4 anos de idade por conta de que ele nasceu com alguns problemas. Bom, eles tinham uma vida muito boa. O pai da família era bancário, então eles tinham ótimas condições financeiras. Só que ali por 1939 começou a segregação entre judeus e cristãos. E com isso, como a família deles era judia, a Nanette, ela acabou indo para uma escola de judeus. E lá, em fato curioso, é que ela conheceu a Anne Frank. E elas vão se reencontrar um pouco mais tarde no decorrer da história. Só que acabou que, com o passar do tempo, os judeus e outros grupos sociais foram tendo menos espaço na sociedade. Não podiam mais frequentar escolas, não podiam ir em mercados. Até que, ali por 1941, a família da Nanette foi raptada da casa deles e transportada para o campo de concentração em Bergen-Belsen. Lá, a vida não era nada fácil. Um dos sistemas que eles faziam com uma forma de subsistência ali é que, como os soldados da SS davam pouquíssimos mantimentos para eles, era fazer trocas. Tipo, eu tô precisando de roupa, tem aqui um pão, por exemplo. Só que o pai da família, para se afastar de todos esses problemas, ele começou a trocar tudo que ele tinha por cigarro. E também pelas condições precárias ali no campo, ele acabou falecendo. E também, para piorar um pouco mais, o Bernard e a mãe da Nanette acabaram indo para outros lugares e acabaram falecendo lá também. E isso foi um problema imenso para ela, emocional, porque era o único conforto que ela tinha, que era o que sobrou ali da família. Sim, que ela estava junto com eles pelo menos, né? Sim, exatamente. E ali por abril de 1945, os britânicos começaram a invadir a Alemanha e libertar os judeus. E uma coisa que eu não comentei antes é que em Bergen-Belsen existiam 4 subcampos, e a família, e para onde você iria, e a sua família, era definido pelo grupo social ou suas condições. No caso, eles foram para o campo de Estrela porque lá eram mais judeus que tinham mais condições financeiras, que era o caso deles. E nessa libertação era separada por grades, e a Nanette acabou se encontrando com a sua antiga amiga, Anne Frank, e a irmã dela, a Margaret, se eu não me engano é o nome dela. Só que as duas, obviamente, que nem ela, estavam com a saúde lá embaixo, né? Muito precária. E elas ali acabaram morrendo em torno de uma semana. Depois que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra, ela foi deportada de novo ela é holandesa, ela é de Amsterdã, esqueci de citar isso. Ela foi levada para lá num avião militar alemão para passar pelo processo de rescolarização e para curar todas as doenças que ela tinha contraído. Até que depois de um tempo ela ficou adulta e ela se reencontrou com um antigo, como é que eu posso dizer, um outro judeu que estava lá no campo, que o nome dele é John Frederick, e eles acabaram se apaixonando e se casando. Eles tentaram viver a vida ali em Amsterdã, só que o trauma deles estava martelando na cabeça deles. Tipo, eles não conseguiam ficar naquele lugar porque eles se relembravam de tudo, tipo, da vida deles desmoronando. E em 1953, a Nanette e o John se mudam aqui pro Brasil, em São Paulo. Inclusive, a Nanette, ela vive até hoje, ela escreveu e publicou esse livro em 2015. Esse é uma história muito boa sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Que ela conseguiu sobreviver, teve uma vida
e mesmo com os traumas, né, ela tá vivendo até hoje, né? Exatamente. E uma das coisas que eu gosto muito desse livro é que quando as pessoas pensam em Segunda Guerra Mundial, as pessoas pensam muito, qual executivo que matou quem, ou qual país que ganhou, qual que perdeu, o lucro. Mas as pessoas acabam se esquecendo do principal, que eram das pessoas que realmente sofreram com aquilo. Como a Nanette, ou pessoas de outros grupos, tipo judeus, negros, homossexuais, todas essas pessoas que realmente sofreram, que perderam as suas vidas, que às vezes não tinham nada, que tinham muito pouco e acabaram realmente tendo nada, sabe? Esse é algo muito triste, mas que tem que ser relembrado pela resistência das pessoas que sobreviveram a esse evento. E esses 3 livros, eles têm 3 visões diferentes, né? Que o farmacêutico do Bernardo, ele fazia parte dos que vendiam os gases, essas coisas, vendia os produtos. E o Pedro, ele contou também sobre pessoas que fugiram da Alemanha, os alemães que fugiram. Então, isso pode dizer que a guerra, ela não, vamos dizer que ela prejudicou só os judeus, os negros, ela prejudicou todo mundo, para mostrar que a guerra ela não é sempre, não é uma coisa boa assim, né? É, exatamente, não tem nenhum lado bom. Não tem nenhum lado bom. E todo mundo acaba sofrendo, né? Sim, sim. Então eu queria que vocês falassem para quem vocês recomendariam esse livro e a avaliação de vocês, se foi uma leitura fácil, se vocês leriam outra vez, e eu acho que é só isso. Eu recomendaria esse meu livro para um público mais jovem e que gosta de assuntos mais pesados, porque é um livro bem profundo assim e puxa meio pro lado da política e também vai para muitas coisas. Sobre se tu leria ele de novo e se for uma leitura fácil. Eu leria ele de novo, porém é uma leitura um pouco difícil, porque ela é bem presa. O meu eu recomendaria um livro para público jovem também, que gosta de entender mais sobre história ali. E sobre a leitura. A leitura eu não diria que foi difícil, era bem extensa, assim. Às vezes puxa para um lado, uma coisa não tem nada a ver, mas não é difícil a compreensão. E eu leria de novo, sem ver. Bom, eu recomendaria o meu livro para um público jovem ou adulto, porque por mais que não seja uma leitura difícil em palavras, ela é uma leitura difícil em questão de acessibilidade. Tanto que algumas páginas do livro mostra a imagem do campo de pessoas mortas, então é algo muito profundo, que a pessoa tem que estar preparada e emergir ali, sabe, na leitura. Eu leria novamente, com certeza, na minha opinião é um livro muito bom. Eu recomendo para todo mundo. Bom, então pessoal, esse daí foi um vídeo sobre um assunto muito pesado, 3 visões sobre a Segunda Guerra Mundial, e vamos ficando por aqui. Muito obrigado, curta o nosso vídeo e siga a nossa rede social do Instagram.